Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 25 de abril, sexta-feira da oitava da Páscoa. Então, como eu falei, nós estamos fazendo um caminho 8 dias num só. Domingo de Páscoa, domingo da Misericórdia. Nós vivemos essa oitava da Páscoa comemorando todo dia uma feliz Páscoa. Ainda com o coração dolorido, triste, com saudade do nosso querido Papa Francisco, né, que está sendo velado lá em Roma. E nós nos unimos a eles, né, que estão lá, velando o corpo do Papa, e nós estamos aqui em oração, rezando as missas e sufrágio pela alma dele. E depois nós vamos começar a rezar pela escolha do novo Papa, que Deus possa iluminar os cardeais para que eles possam escolher um homem que vá governar a igreja, a nossa igreja, a igreja de Deus. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito significativo esse evangelho e muito sugestivo também. Então, Jesus já tinha aparecido para eles, nós vimos no evangelho de ontem, né? Jesus chegou lá, falou: Não sou um fantasma, não precisam ter medo, tens de alguma coisa para comer? Deram um peixe assado e Jesus comeu na frente deles. Então, era para eles entenderem que Jesus ainda estava com eles, para eles não terem medo. Aquilo que eles viveram, o trauma foi tão grande da morte de Jesus, todo o processo de tudo como aconteceu, a traição, a condenação, o julgamento de madrugada, o sofrimento que Jesus sofreu, a cruz,
né, a morte de cruz, tudo isso deixou o coração deles angustiados. E eles, por mais que eles queriam acreditar que Jesus tinha ressuscitado, eles não conseguiam. E aí, depois que Jesus apareceu, eles ficaram ali dentro do cenáculo, fazendo o quê? Nada. Ficaram entediados. Pedro, que era muito adiantado, falou: eu vou pescar, porque era a profissão dele, né? Ou ele precisava pescar porque precisava ganhar alguma coisa, ou era para eles comerem, ou era para poder acabar com aquele tédio que eles estavam. E agora, o que vai ser? Jesus aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. E eles ficavam assim. E agora, o que mais que vai acontecer? Aí foram pescar lá no mar de Tiberíades. Vai dizer que foi Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, aquele, né, se eu não colocar a minha mão lá na ferida de Jesus, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então ali estava Pedro, Tiago, João, Dídimo e Natanael e outros 2 discípulos de Jesus. Pode ser André, irmão de Pedro, que era pescador também, né? Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Eles eram pescadores experientes, ficaram a noite toda jogando a rede no mar e não conseguiam pegar nada. Por que será, hein? Será que é porque eles estavam tristes, amargurados, preocupados, chateados? Será que era por isso? Será que eles estavam com medo? O que estava acontecendo? Quando a gente está triste, nada rende. Você quer fazer as coisas e nada dá certo. A comida queima, o serviço dá errado, começa a chegar mensagem enjoada, o trabalho não dá certo, começa a chegar notícia ruim. Quando a gente está triste, parece que a gente atrai coisa ruim. E eles não conseguiram pescar nada, já estavam cansados. Poxa, saímos de casa, ficamos a noite toda aqui, vamos voltar para casa de mão vazia. Mas Jesus foi até eles e perguntou: tendes alguma coisa para comer? Eles disseram não. Aí o que Jesus falou com eles? Jogue a rede pelo lado direito da barca e achareis. Qual foi a outra vez também que Jesus falou com eles a mesma coisa? Jesus pediu a Pedro para afastar a barca do lago, né? Eles estavam lá no mar, no lago, na beirada do lago. Jesus estava pregando, falando para a multidão, pediu para afastar um pouquinho. Pedro estava ali arrumando a rede, lavando, não tinham pegado nada. Aí Jesus pegou e falou com ele: jogue a rede pelo lado direito, sempre o lado direito, guarda essa palavra. Ela é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E aí Pedro jogou também a rede lá e pegaram tanto peixe que tiveram que chamar ajuda. Aqui foi a mesma coisa. Primeiro, eu penso que é assim, os peixes também queriam ouvir a voz de Jesus, porque eles conheciam a voz do Criador. Então, quando Jesus começava a conversar na beira do mar, os peixes vinham para ouvi-los. Não foi assim com São Francisco? As pessoas não queriam ouvir São Francisco ia para a beira do lago e conversava com os peixes, e os peixes vinham todos para ouvir a voz dele. Interessante, né? Então eu penso para mim assim, pegaram 153 grandes peixes. Por que 153? Eu também entendo que é um de cada espécie. Veio um peixe de cada espécie. Então eles pegaram 153 grandes peixes, não foram lambarizinhos não, foram peixes graúdos, né? E aí vai dizer que quando João, que é o discípulo que Jesus amava, reconheceu que era o Senhor, falou com Pedro, Pedro jogou-se no mar porque estava nu. Quem é também que estava nu e se escondeu de Deus quando ouviu a voz de Deus? Adão, lá no paraíso, né? No jardim do Éden. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele escondeu-se. Quando vi que o Senhor estava chegando, me escondi porque estava nu e fiquei com vergonha. Pedro também aqui ficou com vergonha de Jesus, porque ele não estava lá no cenáculo esperando as ordens de Jesus. Ele foi pescar. Enfim, levaram os peixes para
para a margem, né? Vai dizer que, olha, eles tentaram, olha que interessante. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazeis algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu à barca. Quem que é Simão Pedro? O nosso primeiro Papa. E quem é a barca? A igreja. A igreja. E Simão Pedro conseguiu pegar essa rede sozinho, jogar dentro do barco, levar para a praia, né? Porque Simão Pedro é o nosso Papa. O que Jesus falou com Pedro lá atrás? Vem e segue-me, farei de vós pescadores de homens. Aqui os peixes somos nós, né? A barca de Jesus é a igreja, a barca de Pedro, né? Então Pedro estava ali comandando, liderando, e Jesus chamou eles para comer, mas nenhum deles se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe, né? Abençoou e distribuiu para eles. Nós vamos ver depois em outra passagem, eu não sei se é amanhã, se for a continuação. Não é essa a continuação, não. Vai ter depois a outra passagem, que é a continuação dessa, que Jesus vai falar com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? Apacenta os meus cordeiros. Depois nós vamos ver a continuação deste evangelho em outra passagem. Enfim, hoje nós ficamos com essa mensagem. Não adianta você fugir de Deus. Não há para onde irei, para onde fugirei, se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. É um salmo. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. E aí Pedro quis esconder de Jesus, achou que a vida dele ia voltar a ser o que era antes, e Jesus foi atrás dele. Não, o seu lugar não é mais aqui. Você agora vai ser pescador de homens. E aí quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, Jesus está selando, está zerando a vida de Pedro, começando tudo de novo. Amém? Chegamos ao fim de semana, domingo é o domingo da misericórdia. Não deixe de participar, não deixe de rezar, não deixe de participar pela TV. Está tendo um acampamento da Canção Nova, todas as igrejas estão oferecendo aí, né? É o domingo da misericórdia. Vamos aproveitar essa oportunidade. E você tem a chance de receber a indulgência plenária total, completa. É só buscar um sacerdote e se confessar. Amém? Não deixe passar essa oportunidade, hein? Nós estivemos aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora do Líbano, estaremos reunidos lá domingo a partir das 15 horas. Vamos rezar o texto da misericórdia meditado, teremos adoração, louvor, oração, para participar conosco. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.